Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, no episódio 22 de Mushoku Tensei 2. Ó, dessa vez nem falei Mushoku Tensei, porque esse episódio tivemos dragãozinho. Tivemos Kirito. Pode crer. Peraí, para tudo. O episódio passado o senhor tava zaralhando aqui, falando, porque eu Kirito isso, porque eu Kirito aquilo. Agora esse Teiku? Pelo amor de Deus, né? Porque ele fez Sword Art Online. Assume o lado, porra. Ele fez Sword Art Online melhor que Sword Art Online. Isso é mérito em algum momento, Sim, porque uma das parcela mecânicas da bosta do Sword Art Online é a ideia de Switch. É que ele faz 1000 vezes melhor a ideia de Switch, porque pode ter o Switch com mais de uma pessoa. O Sword Art Online é tão burro, mas tão burro, que ele não faz com mais de uma pessoa. Aqui tem o Switch de mago com espadachim com escudo. Porra, o Sword Art Online nunca fez isso em 10 temporadas. Eu sinto lhe dizer, mas é porque fazer muito Switch, tá? Não se preocupe. Porra, cara. Saô não é comparação, não é porra nenhuma. Saô não é porra nenhuma, é frase tua, tu que duma com essa. Tu que duma com essa. Mas o Pão Kirito aqui, foi. Ele foi, né? Ele tava lá, entregando o passinho do Kirito, com as duas espadinhas abertas e foi. Solou o Aridra, né? E sem Yuji. Sem Yuji. Sem usar a espada do amigo. Muito bom. Enfim. Parabéns. Aqui. Já vamos colocar aqui a primeira coisa estabelecida aqui. Melhor episódio de Mushoku. Fato, fácil. Isso todo mundo concorda? Peraí. Eu concordo. Porém. Não, calma. Porém, qual era o outro? O outro? Quando ele encontra o Senhor Dragão na segunda parte da primeira temporada. É verdade. Bom. Não, é verdade. Aquele é o momento... O Kaiba legal. tancou o episódio. Ok. Beleza, faz sentido. Então, eu pensei que era o episódio 8. 8 da temporada passada. O episódio 8 da temporada passada é... Não. contra o dragão? Não, dessa temporada, no caso. Foi o 8, que foi do cárcere privado? Eu achei que ele foi foi o 7 da temporada passada. Foi o 7, bati perto. Mas você ainda continua sendo burro, mas tudo bem. Tudo bem, perfeito. Cada vez. Ok. Cada vez. A gente tá vendo aqui que a crítica tá bem basada. Não sabe nem o episódio. Não sabe nem a temporada. Importa? Não sabe nem a temporada. Importa, Não importa, pô. Vou construir uma casa com uma massinha. Não importa qual material que você vai usar. Não importa. Eu acertei a referência, mas não acertei o episódio. Tá tudo certo. Vai, adiante. Eu sei que você quer se deleitar com esse episódio. Porra, assim, é que o nível de crítica é muito baixo, né? Assim, mais baixo impossível. Porque mais baixo que isso, você chega ao centro da Terra. Então também é importante evidenciar esse lado. Entendi. Então aí você tem o primeiro ponto. O segundo ponto. Isto posto, esse episódio é um suprassumo da experiência audiovisual. Porque, primeiro, tu tem 3 camadas extremamente importantes nesse episódio. Inicialmente, o âmbito familiar, pelo conflito entre pai e filho, a ideia de ter que salvar a mãe, que isso daí é um recurso que a gente já viu sendo utilizado, só que determinadas obras utilizam esse tipo de recurso para ficar sexualizando a personagem que foi sequestrada, né? Em determinadas obras, chega ao ponto de colocar determinados elementos complicados, como o uso de tentáculos, né? Tentáculos, como a gente viu em um anime chamado Arte da Espada Online, em que a Asuna é sequestrada e ela é molestada por tentáculos e ela é molestada pelo sequestrador. Então aqui se já tem um ponto extremamente forte no quesito pra Mushoku, que outras obras que ficam sexualizando à toa personagem, como o próprio Sword Art Online, um excelente exemplo disso, aqui você não tem nada desse gênero com a mãe do Rudius. E todo o contexto ali segmentado é sobre a relação familiar, sem dar esse tom. E o que é mais fantástico no âmbito de Mushoku é que ele é uma obra amplamente criticada por esse tipo de sexualização.
Inclusive, tem episódios que são exatamente só sobre isso. E nada mais. Como o saudoso episódio da Figure. Então, assim, ele aqui se metamorfou com uma narrativa, e principalmente com um aspecto de direção, de forma que ele que é a obra que mais faz isso com todo mundo, aqui não faz. Num ponto que outras obras que não são colocadas no mesmo potinho de Mushoku não conseguem fazer, como o próprio Sword Art Online. E aqui eu tô falando sério mesmo, pra tomar no cu Sword Art Online. Mas vai tomar no cu Sword Art Online. Tu conseguiu ser pior que Mushoku, porra. Mushoku respeita mais... Olha o que eu tô falando. Mushoku respeita mais personagem que Sword Art Online. Sword Art Online abusa todo mundo. Mushoku vai lá, ele é sincero e esfrega a mulher na frente do Rudius. Mas é mais sincero que o Sword Art Online, que é tão bosta, mas tão bosta, mas tão bosta, que não tem vergonha na cara pra fazer o bagulho. E fica se escondendo atrás de subterfúgio pra fazer essa porra. Então, assim, vai tomar no cu o Sword Art Online. E, assim, esse episódio de Mushoku é tão bom que eu tô fazendo ficar mais puto que o Sword Art Online. E vai tomar no cu tu também, Thunder, porque eu vi Sword Art Online por culpa tua. Por causa daquela porra daquele Thunder Review que tu fez. Caraca, lá falando, verdade. Sword Art Online é isso, aquilo. Vou lá assistir Sword Art Online e o que eu vejo? Tentáculo na Sirika. Aí eu vou ver a temporada seguinte, tentáculo na Asuna. Aí temporada seguinte, olha a irmã do Kirito sendo gostosa em primeiro plano. Vai tomar no teu cu também, Thunder. É culpa tua, é culpa tua. Tu é a semente que plantou um mal conhecido como Sword Art Online aqui no Brasil. Você semeou isso. E isso vai ficar até o fim da sua vida. Pegue aquele frame do Edward apontando pra Deus. É isso que eu tô fazendo pra você. Eu tô apontando pra você. Isso aqui vai ficar maculado em você até o fim da sua vida. Parabéns, Sander. Obrigado. Dito isso. De nada. Peraí. A Shinon chegou a ter tentáculo também? Eu não lembro. Ela teve um outro abuso, o psicológico. Ela teve calma. outro abuso, mas não falamos de Sword Art Online aqui. Por isso que eu perguntei. Porque, tipo, outro abuso todas tiveram. Mais de um, inclusive, de preferência, né? Shinon também. A gente não tá falando de sal, tô falando de coisa boa, pelo amor de Deus. Tá bom, vai lá. Não, aí isso estabelecido. Certo. Isso estabelecido, que era extremamente importante estabelecer isso aqui, pra xingar o Thunder, que ele merece. Que ele merece, porque ele enche tanto o saco de Mushoku, e eu não vi ele tendo 1% dessa reação com Sword Art Online. Então é importante mostrar o quão é execrável essa figura hipócrita, conhecida como Thunderbolt, Thunder ou Renan Barradas, pro mundo. Pro mundo ver a vergonha que ele é e quão hipócrita ele é. Agora sim, isso estabelecido, e inclusive vai junto, vai a merda a ti. E fica vangloriando essa merda. Vai a merda tu também, tá maculado na história do universo. Porque chegou no ponto em que Mushoku é melhor que Sword Art Online. Isso é inacreditável. A obra que era execrada a ponto de qualquer um fazer post no Twitter e ser achincalhado por falar de Mushoku, elogiando minimamente, porque Mushoku dava extremamente muitos motivos pra fazer isso. Esse não é o ponto. O ponto é, chegamos num ponto em que Sword Art Online tem uma narrativa tão ruim, mas tão ruim, que Mushoku passou zaralhando. E agora a obra que tem que ser achincalhada de você gostar, não é mais Mushoku. Agora a obra que tem que ser achincalhada de você gostar é Sword Art Online. Então, assim, é inacreditável que ponto chegou o tanderismo cultural. Assim, é inacreditável o ponto que a gente chegou. A ponto de, o Sword Art Online é o Santos dos animes. Tá caindo pra Série B e já indo rumo à Série C. E ele tava na Série A num dia desses. Revista New Type, colocando lá em primeiro. Então, assim, é inacreditável o ponto que chegou. Agora, voltando pra Mushoku, que é o que interessa, e eu já chincalhei o suficiente Sword Art Online, se bem que eu poderia mais, mas já tá o suficiente. Até o momento. Até um próximo episódio de Mushoku. Mushoku vai fazer eu voltar nessa pauta e achincalhar Sword Art Online de novo. Isso estabelecido. Parabéns a todos os animadores. Puta que pariu. Assim, fazia... Assim, nunca... Assim, só um momento específico que foi que o Thunder falou do outro episódio que, em tese... seria o melhor episódio. Aquele momento, de fato, foi muito bem dirigido pra te criar tensão, tu achar que, o Goods vai morrer, eu vou comemorar. Mas não foi isso que aconteceu. Mas assim, a direção deu esse tom. Então, de fato, aquele momento, aquela sequência é fantástica. Mas nada além daquilo chega perto disso aqui. Porque ele tem 3 camadas pra trabalhar. Um texto bosta,
Coitado. Texto bosta, coitado. Perdeu você perdeu no personagem aqui? Era essa? Não. Porque tá. agora eu vou te explicar. Tá. Um texto bosta, porque você tá Perfeito. falando literalmente sobre... Tu tem ideia que esse episódio Pais saiu no Dia dos Pais, no Japão? Sim. Nossa. E aí... Nossa. Ué. Uau. Porra! Ué. É tipo o Satoru Gojo morreu em Shibuya, sai no episódio, tá saindo no telão do arco de Shibuya. Tá saindo no telão de Shibuya. É a mesma ideia. Então assim, você dentro dessa premissa, você tem o coitado do pai do Rudius sendo achincalhado por todos os erros que ele cometeu, acertadamente. Porque, apesar de no Brasil isso não ser muito importante, traição é um ponto relevante pro Thunder, da Pentecostal. Então aqui ele pagou pelos seus pecados. Pagou pelos seus pecados. E dentro disso, ele teve a redenção dele no final da sua vida. Ele teve essa redenção, segundo o anime. Pra mim, continua a mesma bosta. Pro Rudius, ele tá pouco se fudendo. Então, dentro daquele contexto, você tem o nosso querido Rudius em primeiro plano, para ser trabalhado, primeiro, a ótica dele com relação às habilidades da Ida, que é um ponto muito importante que é extremamente criticado, que é com relação à forma como os processos são feitos. De questão de poder, de regras, de world building, e aqui é bem utilizado, porque tu tem as ideias das cabeças da Ida, que é básico, mas a ideia de como que você pode counterar isso, ele fundamentar isso com base numa história nossa, uma história mitológica nossa, no sentido de não ser daquele mundo, mas ser funcional, o que tem uma conexão interessante, que tem um fundamento de onde ele tirou aquilo, e dentro disso, você tem os processos do que cada um vai fazendo dentro do papel da luta. E assim, obras que trabalham esse tipo de coisa é muito difícil, porque o próprio querido Dungeon Ideai, quando ele foi fazer a luta com uma certa Hydra extremamente bem animada, como o nosso querido Mushoku, ele fez uma atrocidade, assim, insaciável, de 9, 10, 8 episódios pra lutar com a porra do bicho, que aquela porra daquela luta não acabava, e tu olhava pra um lado, olhava pro outro, era literalmente cada um pulando e batendo e defendendo e atacando, e não tinha organização nenhuma. Era foda-se, vamos cair na porrada. E aqui, literalmente, cada um tá executando seu papel, cada um tá executando a sua ação, cada um tá se movimentando de forma a auxiliar outro, de forma cooperativa. Puta que pariu, é tão difícil fazer isso, que a ponto de Mushoku consegue fazer isso, os outros não conseguem? Anime de RPG, de Isekai. Puta que pariu, que ponto que a gente chegou. Por isso que eu falo. Eu falei no episódio 1 da temporada passada de Mushoku. Mushoku, dentro dos elementos que ele tem de world building, os fundamentos do mundo, no sentido de, pô, tenho que lutear. O loot não é fácil, tem que dividir em grupo. Como que a gente vai... Os raciocínios básicos, que deveriam ser básicos para os animes do gênero, não são. Então, quando o Mushoku me apresenta isso e agora ele tem possibilidade por conta da produção, ele dá aula em outras obras que não consegue fazer esse básico. De como se portar em campo de batalha, do que você vai agir, como que você vai agir. Porra, Frieren fez isso magistralmente. Mas assim, o poder de Frieren, a escala de poder é tão exacerbada que tu perde o tom disso, perde o tato disso. O Mushoku, como a escala é controlada, apesar do Rudius ser foda pra caralho dentro daquele mundo, ser o Beelzebub da porra daquele mundo, ainda faz sentido a forma como eles lutaram, porque o bicho era mais forte. Então assim, é uma aula que ele dá do fundamento básico de como tu fazer uma luta de equipe. E como tu trabalhar isso no storyboard. E tu conectar processo. E dentro disso tu fazer um puta do storyboard pra uma sequência de foda de batalha. Então assim, são coisas tão básicas no quesito de texto, apresentadas visualmente, com uma boa qualidade visual, com uma boa produção, que de fato saltam os olhos. E o que eu fico mais incrédulo é que outras obras do gênero não conseguem fazer isso, que é o básico. E a gente bate tanto no texto de Mushoku, e ele consegue fazer isso, coisa que eu elogiei lá no episódio 1 da primeira temporada, antes dele ficar fazendo nhenhenhé com as garotas e fazendo putaria e cometendo crime. Lá eu elogiei isso, e aqui eu volto a elogiar, porque ele de fato fez de novo. E dessa vez ele acertou de novo. Então assim, isso que eu fico mais puto com o Mushoku. Porque seria tão hábil pra pegar esses elementos de mundo, pra colocar esses elementos em primeiro plano, desenvolver isso, e contextualizar, e fazer esse episódio, como que caralhos ele tem uma escrita tão medíocre pra fazer todo o resto? É inacreditável. Esse episódio aqui me deixa
Mas puto da vida. Mas puto na vida, porque parece que Mushoku só não é bom por conta do tanto de fetiche que tem enfiado nessa porra dessa obra. Se não tivesse tanto pensamento de Chainsaw aqui, tanta pica, essa porra seria uma coisa decente. Mas tem tanto fetiche enraizado nessa porra, de tanto do contexto de personagem, quanto a forma que o personagem pensa, como a forma que o personagem age, como o porquê que o personagem age, a ponto de Deus falar, vai lá pegar teu Viagra. Que puta que pariu, se não fosse essas atrocidades, essas bostas, Mushoku seria uma obra decente. E assim, rasgando todas as obras do gênero novas, que vamos dizer, entre aspas, são comparáveis com ele, como o próprio Dungeon Nico, o próprio Sword Art Online, que você quiser pegar aí, por temporada tem uns 10 que não consegue fazer minimamente isso. E assim, é inacreditável. E parabéns novamente pra trilha sonora de Mushoku, porque puta que pariu. O cara é literalmente uma formiga e ele tem que carregar um elefante. Porque todo o contexto é complicado. Como todo o contexto é complicado, quem tem que carregar a trilha sonora? Porque assim, impacto visual é difícil de fazer. É difícil pra caralho de fazer, Mushoku. Porque tu chega num ponto que se tu não tem empatia pelo personagem, tu tem antipatia por todo mundo. Quer que todo mundo morra, todo mundo se exploda. E não é uma música triste que vai mudar isso, mas puta que pariu, a composição desse violino é sacanagem, cara. Então assim, ele te rasga. Ele te rasga, eu não sinto porra nenhuma pelo pai do Rudy, mas assim, ele te rasga. E visualmente a direção também não foi aquelas coisas, tirando a ideia do foguinho, puta que pariu. Mas assim, silêncio e trilha sonora magistralmente bem colocado, a ponto de tu sentir alguma coisa. Então assim, cara, esse episódio aqui me tirou do prumo porque é de fato assustador que os fundamentos que eu elogiei no primeiro episódio da segunda temporada, que eu falei, pô, se ele tiver isso aqui, tá bom. Porque me falaram que era tão ruim, eu pensei que não ia ter isso. Porque o próprio Dungeon não tem isso. Pegando o exemplo de um anime que não é tão crucificado, por assim dizer, quanto o próprio Mushoku. Aí eu vejo esses fundamentos, vendo bem apresentado, vejo o andamento do storyboard. O storyboard dá andamento pra movimentação, pra tu saber onde o personagem tá posicionado no layout ambiente. Porra, em Dungeon eu não sabia nem se ele tava vivo, se ele tava em pé, se ele tava na água, se o bicho que ele tá enfrentando tá vivo. Não sabia nem o bicho que ele tá enfrentando direito. Não sabia o poder dele, não sabia porra nenhuma. Quem dirá onde ele tá posicionado, o movimento que ele fez, o que ele fez. Então, assim, é totalmente inacreditável que ele consegue acertar nisso e erre em tantas outras coisas por conta de puta que pariu. Eu quero fazer minha pica crescer, quero fazer minha pica subir. Caralho, é o fã mais fraco de Chainsaw. É o fã mais fraco de Chainsaw. Então, assim, cara, é nesse momento que eu vejo aquela perspectiva e eu entendo de, porra, mas Mushoku, ele correu pra todo mundo conseguir andar. Ele foi lá que trilhou o caminho. E o próprio autor do anime do Will, que agora eu esqueci o nome. No Sarrate? Do Sarratei, ele fala isso. Cara, eu uso alguns fundamentos nele na minha obra, mas assim, a caracterização de personagem é completamente distinta. E eu entendo de onde ele pegou essa fundamentação, porque eu vi nessa batalha aqui exatamente o que ele faz em Sarratei. E eu entendo por que ele pegou isso, eu entendo porque é tão funcional. Porque essa ideia aqui, óbvio que Sarratei tem uma produção assim, horrenda, que não dá pra fazer todos os nuances que é feito aqui. De ideia de storyboard, da brincadeira que eu falei do Switch. De, pô, todo esse trabalho de storyboard é extremamente rico de contexto e de processo. Porque faz com que a luta seja mais ação e menos falada. Porque tu literalmente tá interpretando tudo pela parte visual. E Sarratei não tem essa condição. Mas mesmo não tendo essa condição, você vê essas premissas lá. Você tem esse contexto lá. Então, assim, eu entendo que ele de fato fala, pô, peguei as coisas que eu achei boa lá e de fato foi uma obra que, pô, me inspirou. E eu entendo o que inspirou ele, porque tu olha a caracterização de personagem de Mushoku, é totalmente distinta com o Sarratei. Mas alguns fundamentos de mundo e combate são semelhantes. E aí tu fala, pô, essa é a parte boa de Mushoku. Por isso que eu falo, se tu tirar todo o fetichismo que existe dentro de Mushoku, em cima de Mushoku, intrínseco de determinados personagens e de determinadas atitudes de personagens, de fato tu tira coisa pra caramba. E de fato ele inspira outros escritores que começaram no gênero. Só que se a pessoa que viu, o escritor que viu, se sentir inspirado pelo fetichismo e não por esses fundamentos de mundo e world building, que não são todos, mas se ele se sentiu inspirado pelo fetichismo, fudeu, porque aí o que vir pra frente vai ser baseado nisso. E aí fudeu de vez. Mas se for igual o Sarratei, você tem coisa boa pra tirar. Então assim,
A conclusão de tudo isso é que, primeiro, esse aqui é o melhor episódio de Mushoku, mas essa conclusão é simples. Segundo, esse é um dos melhores episódios do ano. Vai competir como um dos melhores episódios do ano. Principalmente pela forma como ele apresenta tudo visualmente. Porque se tudo depender do texto, tu tá fudido. Então ele precisa da dinâmica. Ele precisa te apresentar alguma coisa. Então a forma como ele apresenta isso, principalmente no momento de vamos parar, pensar o que a gente pode fazer. Isso ser dinâmico, não ser 3 horas de diálogo. E tipo, não, dá pra fazer isso. Acalmei papai tá maluco, ele quer salvar a mamãe. E vamos seguir em frente. Aí volta processo, batalha, conclusão, o cara morreu. Simples. Estruturalmente simples. Mas como foi feito os processos, puta merda. Pô, o quadramento que ele dá quando o pai dele tá rasgado no meio, cara, porra, é muito impactante, é muito forte. E ali não é questão empática, é questão que a imagem tem impacto. Então, tipo, aquele tipo de construção, eu não vou dizer que é o que eu esperava de Mushoku, mas é o que eu esperava de uma obra com o contexto de Mushoku. Se ele levasse os personagens, os conflitos, de forma mais séria, da mesma maneira que ele leva esses fundamentos e elementos de mundo, ele poderia ser uma obra muito melhor. Mas também no objetivo dele. Mas quando ele tem essa possibilidade, é feito. E se ele tivesse essa ótica mais vezes, provavelmente ele não seria tão ruim quanto ele é, por conta dos momentos como, porra, vamos prender a garota porque a minha deusa louva calcinha, que tem uma figura e foi quebrada, e agora eu preciso prender elas, e agora, depois disso, elas vão ter uma síndrome de Estocolmo e elas vão amar o Rudius depois de elas terem um cárcere privado. Então, assim, é muito de 0 a 100. Uhum. O 0 é esse momento do cárcere privado, o 100 é esse aqui, e eu não sei como a mesma pessoa consegue escrever coisas tão distintas e ter perspectivas tão distintas. Tanto que esse aqui é um detalhe mais importante de tudo isso aqui. Esse episódio teve o Rudius de 40 anos falando, teve a voz do Rudius de 40 anos falando. Não, porque ele não desassociou, ele falou, não, é a mesma pessoa. O que o Rudius tá sentindo e o que o Rudius de 40 anos tá sentindo é a mesma coisa. Então ele não precisa desassociar. E ele desassocia exatamente pra fazer o fetichismo. Então, assim, ele ter esse tato já mostra que puta que pariu, parece que é inacreditável o 0 a 100 dele. Cara, eu tenho 2 pontos. Primeiro, a gente só tá elogiando, eu concordo categoricamente com o Igor sobre o que foi a produção desse episódio. A gente só tá elogiando porque essa produção calhou de cair em Mushoku. Se essa produção tivesse caído em Sarratana Paladin, a gente tava elogiando não só essa incrível produção, mas também o contexto envolto a isso. E meio que o único mérito do anime de Mushoku é ser um anime com uma excepcional produção nesses momentos. E ter, assim, uma boss fight memorável, coisa que infelizmente não existe nem próximo da média de animes de fantasia, isekai, e aventura e coisas do tipo. A gente, por exemplo, esse ano, felizmente, tem 2 elogios que são próximos a essa temática e a essa produção, que é Frieren e Dungeon Meshi. E Mushoku tá sendo elogiado não por Mushoku, mas pela staff que trabalhou nessa obra e o respaldo que ele teve aqui de mundo, de contexto, de situação, permitiu que essa cena fosse conduzida da forma brilhante que foi pela staff. Porque, sinceramente, pegando por contexto de família e coisa do tipo, olha, tem muitos outros animes nesse mesmo estilo que poderiam estar sendo elogiados de algo parecido. E, por exemplo, se Dungeon Meshi tivesse... Se Dungeon Idea tivesse essa produção, a gente tava elogiando uma produção dessa lá também. Então, querendo ou não, calhou de Mushoku ter essa produção, ter essa equipe pra fazer esse episódio. Porque se fosse em uma outra obra que desse muito mais respaldo narrativo pro elogio ser vinculado também ao roteiro, a gente tinha feito. Mas, parabéns para o Mushoku, parabéns pra Steph por ter tido esse momento e
é único, é singular. Cara, é exceção. Esse episódio é exceção no mundo dos animes. Esse tipo de produção é exceção em animes de temporada. E é uma pena, porque outras obras são boas quanto, principalmente de texto, principalmente de narrativa, poderiam estar recebendo e sendo premiados por uma sequência dessa, e não são. Sarrate no Paladin não teve, Gringar não teve. Ah, mas Gringar tinha estética. Ah, pelo menos, né? Só não teve continuação. Mas aí, né? Pois é. Mas, de novo, é uma pena. Assim, é uma pena pra todo mundo não ter acesso a essa mesma qualidade técnica. E meio que calha de Mushoku ganhar esses elogios e conseguir tirar leite de pedra. Porque pra Mushoku criar empatia nos 45 do segundo tempo, ou fazer eu me importar com uma cena nos 45 do segundo tempo, tendo esse episódio, puta que pariu. Vocês realmente correram o trecho. Porque a morte do Paulo tecnicamente, foi uma cena do caralho. Foi um momento do caralho. Esse momento aqui foi pegado, cara. Isso daqui... Uau! Parabéns! Meus parabéns. A ideia do fogo. Não, foi do caralho. Tipo, de produção, de fotografia, enquadramento, como a direção montou isso. Nossa, o trabalho de storyboard desse episódio foi genial, cara. Foi genial. Então, não ironicamente, estou elogiando de fato a produção de Mushoku nesse sentido da batalha, porque foi, assim, foi surreal. Foi exceção à regra. E não foi só batalha. Puta Não foi. trabalho de dublagem. Puta Sim. trabalho de dublagem. Pra dar Sim. impacto. Porque, querendo ou não, toda a batalha, o tom tava acima. Então, até o efeito sonoro que eles davam pra Hydra quando ela repelia a magia, Sim. é um tom muito alto. Então, tu tem que literalmente berrar pra ter seu ouvido. E é um momento desesperador. Então, também, o tom sobe. Então, assim, exigiu demais de todos os dubladores nesse momento. E é uma sequência longa de porradaria. Não é 3 minutos, é quase o episódio inteiro. Então, assim, tu tem além da dublagem, tu tem um puto no trabalho de uma trilha sonora. A trilha sonora dele, tu falou colocar Swordland. Te mandar tomar no cu tu colocar Swordland. Swordland é uma música que tu ouve e tu tem a sensação de esperança. A música que eu tava ouvindo em Mushoku é a sensação de desespero, de porra, eu vou morrer. Sim, É como se fosse um boss do Dark Souls. E assim, tu vê literalmente um amassando o outro, no sentido de, pô, não vai morrer. E quando tu vê um sendo rasgado, tu fala, pô, morreu, agora foi. Até um de fato ir. Até um de fato ir. Então, assim, até a questão da sonoplastia, principalmente pra questão da trilha sonora e dublagem, tu sente esse impacto. Então, assim, é muito elemento pra compor isso aqui e fazer com que ele tenha mais valor. E muito do que tá no storyboard, das dinâmicas da batalha, eu não posso colocar só na produção. Eu vou ter que pegar no material original. A não ser que o material original esteja escrito: esquiva, bate, esquiva, bate, esquiva. Caso seja qualquer coisa contrária a isso, eu tenho que me fundamentar nele. Cara, aí eu Porque já não vou saber. Porque toda forma como é estruturado, no sentido de quem ataca, da dinâmica da luta, quem que ataca primeiro, quem que vai dar o cover, quem que vai atacar depois, a ideia de, pô, eu chego até determinado ponto, tento usar a skill, não consigo, ele repele a magia, eu tenho que andar mais um pouco. Todas as dinâmicas que são estabelecidas ali processualmente da luta, no sentido do posicionamento de cada um e da ideia do layout, pô, ele não precisa me falar que, pô, quem consegue cortar é o pai do Rudes. Beleza, ele vai dar o primeiro ataque. Isso já tá pré-estabelecido. Mas a dinâmica dos outros personagens, que são como operários dentro daquela situação, do follow-up que eles vão dar dentro da batalha, pô, tu entende pela forma como é segmentado. E não é aquela coisa de, pô, Kirito sai correndo, sai fatiando o Minotauro, aí Kirito volta, switch, entra Asuna, sai fatiando o Minotauro, aí volta Kirito. Não é essa dinâmica, assim, pô, desculpa, simplória, pra ser assim, extremo eufemismo, simplória. Ele tem uma dinâmica no sentido de, pô, o personagem vai até aqui, tenta usar skill, beleza. Agora, o personagem X vai atacar, eu vou dar o follow-up, aquele personagem, eu vou ser atacado, aquele personagem vai me defender daquela ação. Porra, é muito melhor estruturado.
o papel de cada um, a forma como cada um age e o revés que cada um tem. Por que aquele cara foi pego? Por que aquele cara... Porque o outro personagem teve o braço rasgado? Por que o Rude perdeu o braço? Então, assim, tudo isso é fundamentado pelas dinâmicas de luta. Então, eu não consigo colocar isso só no fator da produção, porque Sword Art Online teve produção e não conseguiu fazer isso dentro da batalha processual. Enquanto, resumindo, Sword Art Online é arcade e completamente diferente do que foi esse episódio de Mushoku. Que dá processo, que tu entende por que aquilo tá acontecendo. Os diferentes usos de magia, como que a estratégia funciona, a ideia da direção de mostrar que ele tava carregando a baforada por meio de uma linha de energia, saindo da boca e o Rudes fazendo a barreira de água. Pô, isso tudo faz sentido. E isso tudo tem processo. E a cena só faz sentido porque cada personagem tá no lugar onde deveria estar. Se o layout fosse cagado e o personagem estivesse lá na Pindamonhangaba pra se defender, não faria sentido ele sair do ponto A pro ponto B. E chegar lá em uma transição de cena. Então, assim, tudo isso tem que ser respaldado a ponto de, pô, eu não consigo acreditar que o material original não fundamentou absolutamente nada disso e saiu tudo isso da cabeça dos animadores, ou do diretor, ou do compositor de série. Por isso que eu falo, mesmo a batalha, se a batalha fosse tipo Sword Art Online, eu entenderia e daria 100% de crédito pra produção, mas a batalha não é tipo Sword Art Online, tem muito nuance no meio da porradaria. Sim, e isso que eu falo. Então, isso que eu falo que é assustador, porque é o fundamento das classes dos personagens que estão ali. Que é algo básico que puta que pariu, o anime do gênero não faz. Isso que eu fico mais indignado. E por que eu falo isso? Porque se ele tem esses papéis, tem roteiro em torno disso, Thunder. Mesmo que tenha uma porradaria bem embasada, tenha uma porradaria apresentativamente, ele tem contexto de cada um dos papéis e isso é roteiro. A ideia de ele segmentar as dinâmicas de quem ataca, quem defende, quem é o healer, e ele saber quem são aqueles personagens e apresentar visualmente que eles estão próximos para a própria dinâmica, aquilo é uma forma de grupo pra enfrentar a dungeon. Pô, é o básico, mas como que tu apresenta isso visualmente? Personagem estático? Não. O Will solando todo mundo, como foi contra o Valastercard, né? O Valastercard é tipo o Mastercard, né? Como foi com o Valastercard? Não. Que é o Will solando todo mundo, porque não tem produção pra fazer. Aqui eles têm e eles fazem. Então, tipo, eu não consigo colocar isso 100% da produção. Sim. Principalmente o storyboard eu vou colocar no roteiro. Sim, mas é aquele negócio. É tão absurdo elogiar isso em Mushoku, sendo que tem um monte de obras que são D&D-like, né? E tem classe, e tem magia, e o meu mundo é do RPG medieval. Você não usa pra porra nenhuma essa dinâmica de classe. E Mushoku mostrou de fato uma luta que é dentro de uma dinâmica de classe, onde cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estratégia, tem o seu papel, e isso roda de uma forma criativa e de uma forma de cooperação ali no meio. Porque realmente aconteceu isso. E eu defendo, eu ataco, e cada um tem o seu próprio tempo e o espaço de luta é respeitado, a dinâmica dentro do storyboard faz sentido, o tempo de ataque e de defesa, ele tem esses turnos, vamos dizer assim, rodando. Cara, de fato, eles fizeram um baita de um espetáculo aqui, utilizando inclusive essa dinâmica, e eu concordo com você. De algum lugar isso saiu. Pode ser do material original, pode ser do storyboard, pode ser do compositor de série. Alguém pensou pra funcionar dessa forma. Se veio do material original ou não faço ideia. Mas o ponto em questão foi pensado e foi entregue. Foi entregue uma dinâmica muito inteligente dentro do uso de classe, dentro do uso de papéis, dentro da dinâmica de poderes dentro dos personagens. Então, realmente, é pouco visto essa preocupação em fazer esse tipo de dinâmica e quase não tem, cara. Quase não tem. Obra que faz isso, infelizmente, nesse nível de entrega dessa luta, quase não tem. O que mais próximo a gente teve foi de Dungeon Mesh. Só que a dinâmica de Dungeon Mesh é outra coisa. Que funciona muito bem também. Que também é excepcionalmente bem produzido. Só que nesse tipo de luta é muito específico o que ele fez. E poucos outros exemplos temos de obras que fazem algo parecido. Então, assim, é perturbador ver como a indústria dos animes não tem esse grau de qualidade.
ou esse grau de preocupação ou inteligência de montar esse tipo de luta. Nessa proposta, nessa ideia de fazer party, de cada um ter o seu papel, cada um ter sua função, cada um ter a sua dinâmica e essa força de colaboração pra enfrentar uma boss fight que tantos propõem, mas isso não existe. Tem outras dinâmicas de outras lutas que, felizmente, o mundo dos animes tá aprendendo a entregar, sabe? Um x1 de porradinha de Battle Shonen. Pô, ultimamente, a gente tá muito bem, com muita sequência de luta, com muita ideia, assim, bem excepcional e bem corriqueira vindo de animes que são de lutinha, que estão entregando excelentes lutas. Que bom! Agora, lutas de classes com funções, isso daí é raridade. Espero, ansioso, que esse episódio ele tenha tido um bom valor e seja um bom exemplo pra outros animes falar, caraca, dá pra fazer, né? Bora fazer? Vamos! Né? Vamos injetar dinheiro, injetar vontade pra fazer esse tipo de luta ou esse tipo de montagem pra outras obras? Seria muito bom. Mas... Não só isso, né? Né? A ideia de... Pô, animador do Uruguai, animador do Brasil, porra. Isso aqui é o processo de globalização entregue. Uhum. E que deu certo. Então também é um outro ponto também. Pois é. Porque, pô, se tá faltando lá, tem aqui. É. E outra, eu vou falar uma frase muito forte, vocês não esperariam do Thunder falar isso sinceramente. Se Mushoku foi pra novel um pontapé inicial pra outras obras se inspirarem e saírem boas inspirações disso, Saihaten no Paladin, por exemplo, foi uma boa inspiração, eu espero que utilizem esse momento que é muito outdoor pra Mushoku. Essa batalha é muito outdoor, esse episódio é muito outdoor pra Mushoku, e usem isso pra falar, olha, vamos começar a fazer Isekai e anime de fantasia nesse calibre? Assim como Kimetsu também puxou o carro pra começar Shonen fazer dessa forma, pra começar a injetar dinheiro e fazer produção boa. Espero que isso tenha algum respaldo, algum valor futuro pra outras obras e seja um bom outdoor de venda, cara. Sei lá, não custa nada sonhar. Dito isso, qual que é a conclusão que chegamos? Ah, Vai tomar no cu, Sword Art Online. Essa é a conclusão que chegamos. faz sentido. Eu acho que é uma boa conclusão. É isso. Não ironicamente, a gente fez uma análise real de Mushoku. Legal. Eu queria xingar Sword Art Online. Não, sem. O Igor fez a análise, você ficou enrolando. Ah, pode Ih? ser também. Pode ser. Não, aí, desculpa, eu vou ter que falar. Você pegou o que o Igor falou e repetiu por 20 minutos a mais. Ah,